Bem-vindos a mais uma Cabine do Filme, um programa do podcast Rabiscos. Meu nome é Carolina e hoje estou muito animada com esse episódio, que a gente está, assim, afiadíssimo para falar sobre psicanálise no cinema. Escolhemos 5 filmes, um pouco diferentes dos outros, para a gente conseguir abordar alguns temas, e o meu convidado está mais do que especial, eu tenho certeza que vocês vão adorar, assim como eu adoro ele. Bem-vindo, Christian! Olá, pessoal. Oi, Carolina. Que bom estar aqui com vocês. Se apresente para a gente, então, conte um pouquinho, assim, do seu lado psicanalista, né? Porque você, de um dos seus lados, né? Porque, assim, são vários, né? Então, pois então. A minha formação inicial foi filosofia, aí depois eu fui para a área de letras. Também me formei em língua italiana, em Libras, gosto muito dessas áreas. E de 10 anos, talvez 15 anos para cá, comecei a formação em psicanálise e também fazer análise, né, que é uma pré-condição para você ser analista. E me especializei nos últimos anos entre psicoses, perversões, e agora, mais especificamente, as questões LGBTI+. Então, é um outro lado. E além, é claro, em ser CEO da Império Sagrados, que é uma startup literária, qual eu publico os romances de minha autoria. Então, o primeiro filme que a gente escolheu é o filme Psicose, de 1960, do Hitchcock. É um filme preto e branco, que foi meio que ele quebrou barreiras ali. Foi a primeira vez que ele trouxe essa questão para o cinema dessa forma. Já vou avisar vocês que esse episódio vai ter alguns spoilers. Para a gente poder analisar os filmes, a gente precisa falar muitas vezes do final, do plot twist. Então, assim, se você não quiser saber o que vai acontecer com determinado filme, pula esse filme e vai para o próximo. A gente vai falar de 5 filmes, tá? O Psicose é um filme que foi muito paradigmático também, que além de ter aquela cena clássica, né? Do chuveiro, da faca lá, eu imitando o barulho, mas tudo bem. A protagonista, que é a Janet Leigh, ela morre no primeiro terço do filme ali. Ela vai para uma cidadezinha, né? Fica num hotel e ela é assassinada ali. E o filme inteiro se desenrola com a irmã dela, que vai com um detetive, se eu não me engano, vão procurá-la. E é muito engraçado isso, né? Porque a gente já pensa que o protagonista vai ficar vivo o filme inteiro, e ele não. E nisso tem o cuidador ali da casa, o responsável, que é o nosso vilão, o nosso psicopata, que a gente, né, já falando do final, mas enfim, que a gente descobre que é ele que tá matando. Por quê? Ele acha que ele é a mãe dele. Então, assim, o que é isso, Christian? Que história mais doida é essa desse filme? Então, eu vou recuperar uma frase do filme que ela não tem a ver exatamente com o enredo, mas ela está falando desse tempo, por que o Hitchcock está abordando ali a psicose. Diz assim, não se pode subornar a felicidade com comprimidos. E essa frase, em 1960, é paradigmática, porque a partir de 1957 se começa a desenvolver de uma forma mais específica os comprimidos para depressão, para controle de ansiedades, transtornos, etc. E os testes são feitos. E esses testes, eles vão começar a ser estudados de forma mais organizacional a partir de 1960. Então, não é à toa, e tem um porquê que o Hitchcock também está abordando isso no filme. Mas agora, quando a gente fala dessa identificação com a mãe, né? Com a mãe, a gente pode ver que esse enredo é um enredo trágico, assustador, que também vai falar desse desespero do protagonista, né? De ter quem ele é, a personalidade dele aprisionada a esse espaço, digamos assim, interno, pelo desejo materno, do desejo dele pela mãe. E tem uma frase do Lacan, do Jacques Lacan, que é um psicanalista, que fala assim, não fica louco quem quer. Ou seja, tem uma história por trás da psicose. A psicose, então, eu vou só um breve panorama, que eu acho que é bacana falar. Claro. É um transtorno mental, que tem uma desconexão assim, com a realidade. Então, tem ideias obsessivas, tem alguns tipos de psicose, como esquizofrenia, que é um comportamento social atípico, ideias delirantes, tem o transtorno psicótico induzido, por exemplo, quem toma psicotrópicos, não é? E aí algumas pessoas chamam de drogas. Não tudo é droga, na verdade. A gente não é uma droga, mas é a quantidade que você toma que vai determinar, né, se você vai adquirir, por exemplo, um transtorno psicótico induzido ou não. Tem o transtorno bipolar, que também é considerado. Tem transtornos delirantes, não é? E aí vão para vários sintomas. Os delírios, alucinações, ouvivozes, mudanças bruscas, né, de humor, confusão mental e um discurso desorganizado que está presente também
no Norman Bates, que é o personagem, um cidadão da... Quem é da faquinha lá, né? Cada um tem um som diferente da faquinha. Sim. E eu vejo que quando a gente vai pontuar algumas coisas para entender o personagem e o porquê do título do filme, que está se relacionando a ele, tem outra frase do Merleau-Ponty que diz assim, que realidade e loucura é um ponto de vista. Depende de quem está olhando. Se é a pessoa que a gente considera que é louca ou anormal, ela não sabe que ela é. Ela não tem ideia que ela é. Então, é um ponto de vista, porque para ela tá tudo certo, tá tudo bem. Eu acho que isso que fica até assustador, né, no filme, só não interrompendo, mas já te interrompendo, mas porque o filme começa como um homicídio, tem um homicídio. Tá. Se a gente não vê quem é, você só vê uma sombra, né? Aquela cena famosa. Você vê a sombra que parece ali uma mulher, não sei. E daí a irmã e o cara chegam lá e vira um filme de investigação, muda o ritmo do filme, né? O filme ele vai mudando o que ele é, digamos assim. E a todo momento o protagonista é um solícito, o Norman Bates, ele é solícito, ele é educado, ele é gentil. E ele fala da casa, da mãe, ele não sabe, né? Isso que é a questão interessante, assim. Não tem um vilão no filme. Apesar de ter um assassinato, ter outros assassinatos e ser uma mansão bizarra, não tem um vilão, porque ele não sabe, ele não tem essa consciência. Então, acho que isso que deixou ainda mais surpreendente quando o filme saiu, né? Se pra gente hoje em dia isso já é surpreendente, em 1960 deve ter sido, assim, muito chocante para o público, né? Porque até você falou uma coisa importante, a questão da casa, né? Desse abandono da casa, do hotel, tá falando do interno do Norman Bates, não é? Ele, enquanto um cidadão despossuído de si, em função dessa mãe que está morta, por sinal, né? Cadavérica. Sim. Tem uma cena que ele aparece carregando a mãe conversando com a voz. Gente, tétrico isso, né? E de fato não tem um vilão, e até é uma coisa importante da gente ressaltar, porque quando a gente fala de quadros clínicos e de psicose, não tem como, quando tem casos graves, responsabilizar alguém por um crime nesse sentido. A pessoa tem que ser, tem como responsabilizar, claro, frente à lei, etc., mas aí a pessoa é levada a fazer um tratamento, geralmente de uma forma fechada, ou seja, de uma forma não mais ainda bem manicomial, mas de um outro tipo de tratamento, onde ela seja privada da liberdade, porque ela é um risco para as outras pessoas, além de para ela mesma, não é? Porque muitas das psicoses, elas terminam com suicídio, né? Muitas delas, infelizmente. E não é o caso, claro, do filme, mas a casa está refletindo exatamente o Norman, a bagunça que ele é por dentro, não é? Tanto que nunca tem gente hospedada. Porque que a gente só percebe depois que vai assistir novamente, né? Porque como você não sabe a primeira vista, você está preocupado com o homicídio, com a investigação. Aí depois você percebe que, na verdade, era ele o tempo todo e que ele não sabia, rever o filme e começa a gente a perceber todas essas migalhas, né, que o Hitchcock foi colocando no filme, toda essa simbologia. E uma coisa que sempre me chama muita atenção nesse filme é o fato que, no final, ele escolhe ser a mãe, digamos assim. Ele volta, né, tipo, ele é muito doido isso. Ele se refugia nessa personalidade da mãe, né? Por algum motivo que eu não sei explicar, mas parece que ele se esconde ali, é um lugar uma pessoa que ele vê com um lado positivo, não sei. Não sei qual que é a lógica disso, não sei o que você acha desse final ali. Então, na verdade, tem uma lógica bem firme. Opa, assim, vamos lá, vamos a ela. Vamos lá, tem uma lógica, porque quando a gente fala de uma psicose, o que vai acontecer na psicose, então? Então, algo que não pode ser processado no meu mundo interno, né, no mundo interno do sujeito, ele volta a partir do mundo externo. Ou seja, se tem algo que eu não consigo dar conta, por exemplo, a morte da mãe, não consigo dar conta de forma interna, de forma externa ele vai aparecer. Aparece como? Não vivendo os desejos. Ele não vive o desejo com a esqueci o nome da menina agora, que morre logo no início. A Janet Leigh, eu não sei o nome da personagem também. Não sei o nome da atriz. Então, ele não vive o desejo com ela. A gente não no filme, tá bem explicado. Até porque a paranoia, ela envolve um retorno a um estágio, assim, de identificação mesmo, né? Com algo, de uma dependência a uma outra pessoa, a um outro. Às vezes mãe, às vezes pai, não é? Depende muito quem cumpre a função de mãe e de pai, né?
E é um momento de constituição de quem a gente é, do eu, nessa separação. Constitui o eu, que separa do super-eu, separa do inconsciente, né? Só que o que o Norman, por algum motivo, não fez? Ele voltou ou não saiu dessa separação. Que até tem a série Bates Motel, Eles que tentam fala bem explicar, né? que tenta explicar dessa relação dele com a mãe. Mas eu acho que o inexplicado é que deixa o filme mais assustador ainda. Porque a gente tem pistas do que teria acontecido, mas você não Uhum, tem essa explicação, essa clareza do relacionamento dele com a mãe e tudo mais. Só como que ele lidou com isso, ou no caso, como ele não lidou com isso, né? uhum, Precisamos falar sobre Kevin, que é diferente, né? É um tipo de psicopatia, eu acredito, mas ele tem consciência do que ele está fazendo. uhum. Tem Para quem uma... não viu esse filme, assim, vou ter que dar spoiler, mas assim, se você sabe um pouco do filme, sabe que ele teve um tiroteio, aquela coisa típico tiroteio de escola americana. Não, eu vou dizer tiroteio, mas não é necessariamente tiroteio. É horrível também, mas ele mata uns colegas lá, já tá preso. E é um livro, inclusive, tem vários desses que a gente vai falar hoje que são livros. Vários não, mas enfim, precisamos falar sobre Kevin, é um livro. E a história é a mãe tendo que lidar com essa situação e com o filho. Então a história vai voltando, ela lembra o que aconteceu, como é que ela engravidou, teve o filho, como é que foi a infância e a adolescência dele, até o momento que chegou. A atriz, a protagonista é a Tilda Swinton, aquela atriz super camaleão, né? Fez Nárnia, fez outra, fez um monte de milhões de filmes, fez o Doutor Estranho lá, ela é o elfo lá, não, o ancião. E ele é muito boa de passar essa expressão, essa culpa e toda essa questão, porque assim, esse filme já tem um monte de. Também a gente vai falar sobre muitas questões que traz, mas traz a questão do criminoso ali, do menino, adolescente criminoso, que tem consciência do que ele está fazendo, mas até que ponto também ele pode ser responsabilizado. É muita essa discussão, né, que tem no filme. Que ela se sente responsável pelo muita coisa que pelo filho ter chegado nesse ponto. Então, precisamos falar sobre Kevin, então. Tem uma frase que eu selecionei que para mim resume todo o filme. Vamos ver o que você acha. Diz assim: então o Kevin fala para ela: não se gosta de uma coisa por se estar acostumado. Você está acostumado comigo. Eu acho que o tema, um dos temas, é claro, é essa como se dá a construção do vínculo afetivo mãe e filho, e eu complementaria perguntando assim, como se dá uma construção saudável da relação do vínculo mãe e filho? Eu acho que é interessante porque alguma coisa aconteceu na relação com o Norman, no filme anterior, né? Que não deu boa, gente. Não deu boa, né? Porque, como diz Lacan, né? Não se fica louco sozinho assim, não funciona desse jeito, não é? Alguma coisa aconteceu, tem um trauma, tem alguma coisa. E no caso do Kevin, né, precisamos falar sobre Kevin, eu falei como se fosse paciente, o Kevin, né? Parece que eu tô fazendo uma análise aqui. Mas estamos aqui para isso, eu tô só na Kevin, janelinha né? aqui. Então, não, estamos juntos, estamos juntos. E me parece que, de novo, né, no Kevin, tá claríssimo o que aconteceu. Tem uma depressão pós-parto ali jamais tratada nessa mãe. Uma mãe que se viu que estava lá na vida louca, no início do filme, a vida louca, e de repente a vida louca se resume à vida papai, mamãe, filhinho, casa, estou grávida. E dá para ver que ela não suporta a ideia, talvez não a gravidez em si, mas a ideia de uma gravidez, não sei como elaborar isso nesse sentido, né? Desde o início, porque ela não consegue ficar nem numa aula, né, com as outras grávidas direito. Ela sai, ela não consegue, né? E até nesse momento que ela tá na aula com as grávidas, quando ela tá grávida, vem as crianças correndo, ela não esboça nada, gente. Ela, tipo, fica horrorizada ali, né? E esse desenvolvimento emocional, cognitivo, social, se dá na relação, claro, familiar, na relação com a mãe, ou quem fizer o papel da mãe, ou fizer o papel do pai. Eu gosto de trabalhar sempre falando isso, porque às vezes pode ter duas mamães, dois papais, né? Uma mamãe com dois papais e uma mamãe, né? Pode ser adotivo, então quem fizer o papel de pai e mãe, ou de mamãe e mamãe, enfim. E eu acho que nesse contexto é onde mais forte a gente consegue ver o que a gente chama de Édipo para a psicanálise, não é?
que Freud baseia, então, a psicanálise, quando vai falar do Édipo e do inconsciente também, na peça Édipo, Rei dos Sófocles, né, onde o rei Laio, ele tem uma revelação do oráculo, e o oráculo diz assim, olha, o seu filho vai matar você e se casar com a sua mãe. E aí eles, quando o Édipo nasce, eles some com o Édipo, manda embora. some com o Édipo, e aí o Édipo não tem ideia, tá numa outra cidade, aí ele vai para outra cidade, encontra um cidadão, mata esse cidadão no meio do caminho, que é o pai dele, vai lá e casa com a mãe, né? Então, esse tá falando do desejo, na verdade, aí, né? Sim. E até eu sempre, quando tenho que retornar ao Édipo, eu sempre penso que Freud foi muito feliz de ver na teoria, né? E de olhar o inconsciente, descobrir, assim, foi muito feliz, porque isso explica esta relação, por exemplo, aqui do nosso paciente Kevin. Para punir a mãe por alguma coisa que ela não fez, assim. O próprio fato de, na hora que ela... Todos os momentos, quando ele estraga lá o estúdio dela, que ele pinta tudo, e ele sempre olha para ela. Isso que eu acho que essa criança já também tinha alguma coisa. Não é possível que seja só a indiferença da mãe que tenha deixado a criança desse jeito. Porque, eu não sei, eu achei a menina... Eles pegaram uns atores, o ator é muito bom, o ator que faz, o Kevin é o... Gente, eu anotei aqui para não esquecer, já esqueci. O Ezra Miller, Miller, né? E então, o ator que faz ele pequenininho também. Isso que eu ia falar, as criancinhas são muito cara de psicopatinha, eles olham de baixo, assim, tipo, pra mãe com uma cara, eu ia correr se aquela criança olhasse pra mim daquele jeito. Eu terminei o filme, assim, inclusive tudo que a gente tá falando, apesar de ter alguns spoilers, assim, para mim não é o principal do filme, o fato dele ter atirado, é a relação dele com a mãe, e principalmente a relação da mãe com ele. Porque eu fiquei pensando como ela ficou pensando, porque ela fica reconstituindo todos os momentos para tentar perceber o que teria acontecido. E eu, como telespectadora, também fiquei pensando, será que se a mãe tivesse sido mais carinhosa, mais atenta, talvez mais permissiva com algumas questões, não teria feito alguma coisa, não teria dado um resultado diferente, que é o que ela pensa, né, é o que ela está buscando ali no filme. E o filme trabalha muito forte também com a questão das cores, né? Ele começa, ela tá num festival cheio de vermelho, festival não sei aonde, mas todo cheio de vermelho, tinta vermelha, jogam uma tinta vermelha na casa dela, onde ela tá morando agora, que inclusive ela tem que raspar com a mão, tirar o sangue da mão, literalmente. Tem uma hora que ela tá se escondendo, porque a vizinhança também, né, já julga, já condena a mãe do menino. Ela se esconde, atrás dela tem um monte de latinha vermelha. Então, a fotografia desse filme trabalha muito com isso. E quando ela tem as memórias boas, que é principalmente da filha que nasce depois, né, é tudo amarelo. O quartinho da filha é amarelo, tem muita coisa, né, tem muita essa questão do amarelo. Então, esse filme também traz nas cores muito do que a mãe estaria pensando, seria muito para representar a psique dela ali nesse momento. E ela não chega a nenhuma conclusão, mais que ela sabe que ela tem que estar ali pelo filho, coisa que ela nunca esteve, tanto que ela continua visitando ele na prisão, ela continua morando perto, na mesma cidade, que ela poderia ter ido embora, né? Para não ficar sendo julgada pelos vizinhos e tudo mais. E ela não chega a uma conclusão, e nem a gente chega a uma conclusão, né? Será que se ela tivesse feito alguma coisa diferente, teria mudado o resultado? Bem, tem uma coisa que eu acho também bacana, que você está citando, a questão, né, da criança, do choro. E o choro, ele é o primeiro passo da linguagem para estabelecer o elo amoroso. Então, o choro estabelece um elo amoroso. Ele não é, algumas pessoas estão chamando a atenção. Não, nem sempre. Por que a gente chora? Porque por desamparo. E a criança não foge à regra. Então, é uma das coisas mais belas que a gente tem com a criança, é o choro. Não pela dor, é claro, se a criança está com dor, mas é essa questão de ouvir a voz. Então, estabelece um elo amoroso. O que ela faz? Ela corta isso. Sim. Então, ela já corta o elo amoroso desde o início. Desde o início. No filme, a gente nota os espaços vazios, que na literatura onde, né, quando a gente está lendo uma obra literária e o autor, né, o autor deixa espaços vazios no texto para a gente completar mentalmente, digamos assim, de narrativas ou de histórias, de cenas, de descrições, a gente complementa. No filme é a mesma coisa, tem esses espaços vazios. E a gente nota esses espaços vazios na linguagem entre os dois. Então, é sempre uma linguagem geralmente de afronta, e quando ela tenta recuperar isso em alguns momentos, é um caminho vetado, né? Porque já foi, passou. O que deveria ter sido constituído na infância não foi. É muito difícil o resgate porque a lacuna, né, a falta, enfim, está ali. E
No final, quando ela pergunta para ele, né, por que você fez isso? Uhum. E ele coça o ouvido, todo o gesto dele é infantil. Note que até o coçar o ouvido, o que a criança faz? Ela coça o ouvido, ela desvia o assunto, é o olho, a unha, a questão da unha dos dois, né, que tá roendo, é a criança ali, apesar de ele já ser um adolescente. Ele responde, eu achei que no começo eu sabia, agora eu já não sei. Tipo, e é sincero. Sim. Ele é sincero, não sei. É um grito de atenção, talvez, né? Porque ele deixou ela sozinha, ele deixou ela em evidência e só sobraram os dois ali para lidar com os escombros do que aconteceu. É como se fosse assim, tá vendo o que aconteceu? Tipo, tá vendo? Tá te mostrando as consequências do que você não fez. Porque, inclusive, quando a irmã nasce, né, a irmãzinha mais nova, aí que parece que piora, né? Já tava começando a entrar num ritmo ali o relacionamento deles. A menina vem e tudo que ela não deu, não ofereceu para ele, ela faz com a filha. Então parece que ele joga na cara dele também tudo que, né, que falta que ela não deu para ele, né? É um filme bem legal mesmo, a gente já tendo contado o final, vale a pena assistir. Que, na verdade, todos esses filmes que a gente vai comentar hoje dá para a gente ficar falando muito, porque tem muitas simbologias. Normalmente, esses filmes que trazem esse lado psicológico, eles têm muita simbologia, né? Até você falou que normalmente né, pessoal com psicose, muito assim, acaba se matando bem na hora, assim, na final de Cisne Negro. Para mim, ela se matou naquele final, entendeu? Para Pois mim, então. quem não viu o Cisne Negro é o filme que a Natalie Portman ganhou o Oscar. A Natalie Portman, inclusive, excelente. Ela faz uns filmes muito bons que não são tão conhecidos. Ela faz filmes conhecidos, mas enfim, ela faz filmes desde muito pequena. E nesse filme ela é uma bailarina que vai dançar o Cisne Negro. Inclusive, ela conheceu o marido dela na vida real, é o coreógrafo do filme. O Cisne Negro é um balé que tem a Cisne Branca, né, que é o Odete, a Otília lá, e o Cisne Negro, que é o cisne que vem para causar. Normalmente é interpretado pela mesma bailarina. Só que no filme isso vai desencadeando todo um processo de perfeição ali, de busca, e ela começa a ver muita coisa. Na verdade, a gente não sabe o que ela está vendo, né? Porque o que ela não sabe, a gente também não sabe, assim. A gente vai embarcando na psicose dela junto com ela. E até um filme que veio muito do Darren Aronofsky, que ele veio tem muita coisa do Perfect Blue, que é um anime. A gente vai falar mais sobre essas comparações com o anime no próximo episódio do anime. Mas é um filme que, assim, ela vai chegando num ponto também que não volta, né? Ela vai piorando, vai piorando, vai piorando, e para mim, no final, ali, ela se matou, que acaba meio. Dá para entender que não, mas me fale o que você acha do Cisne Negro, que é um filme também bem perturbador. Eu vou começar com uma frase, adoro, né? Puxar Adoro uma também. frase, adoro. Então a frase é assim, que é o que o diretor fala para ela, o diretor, né, do balé. Noto a sua obsessão pela perfeição, mas você nunca se solta. Quando nós temos quadros clínicos graves, severos, quando digo severos, a severidade da pessoa com ela mesma, né? Uhum. Que a gente está falando aí de ou psicose, ou transtorno obsessivo compulsivo, entre outros, a pior coisa que a pessoa pode fazer é se soltar. Porque o se soltar para essa pessoa vai significar ela romper essas amarras dessa psicose, desse transtorno, e essa pulsão vai ter vazão. E geralmente a vazão é se automutilar, essa vazão, Nossa. né, se soltar. É por isso que um remédio ele faz o que ele contém. Ele vai contendo, ele vai deixando que esta vazão não aconteça de forma abrupta, que ela vá como uma barragem, digamos assim, que tem alguns furos que ela vai se vazando aos poucos, não é? No filme E parece ela meio que arrancando a asa, ela meio que se arranhando, assim, né? Ela vai ficando meio. A pessoa vai se voltando contra ela, a própria angústia, né? Essa impressão que a passa, assim. Exatamente, a própria angústia. E que aí a gente volta, é engraçado falar isso, né? Para a questão com a mãe. Porque se ela tem toda essa coisa contida, essa coisa de não poder se soltar e atingir essa perfeição, tá na relação com a mãe, porque a mãe também foi uma bailarina e em um dado momento ela fala, não é? Ela desisti da minha carreira por você. Sim, aquela Tem coisa pressão, né? pior? Tem coisa pior. Quem for pai e mãe, não faça isso, gente. Vocês destroem os filhos de vocês falando sobre barbaridade dessa. É É. horrível. É um troço horrível. Ou falar para qualquer pessoa, não precisa ser pai ou mãe, dizer: eu desisti da minha vida por você. Não, você desistiu porque você foi trouxa. Que você não Porque teve. você quis. Porque você quis. Não vem É. com essas histórias jogar a tua falta de seja o que for na vida em cima de uma pessoa.
Olha eu Sim. dando lição aqui, né? Bem psicanalista. Estamos aí para isso. Né? Tipo, não façam isso, né? Porque eu acho que uma das temáticas, vamos ver o que você acha, Carolina, no Cisne Negro, é quando né? Quando meu eu, é um outro. Ou seja, quando eu, enquanto pessoa, vivo o desejo de outra pessoa, ou seja, da minha mãe, né? Que não cumpriu o que ela queria, e eu faço de tudo, mesmo na briga, na dor que as duas têm, para cumprir esse desejo, nem que esse desejo signifique a minha morte. O que você acha? Porque na verdade ela já está morta, né? Enquanto ela não está seguindo o que ela quer, ela já não está vivendo para ela. Ela está vivendo a vida da outra pessoa. Então a morte é só se torna real, porque ela já é metafórica. Tanto que ela fica vendo ela mesma, né? Ela não é. É como se ela se dividisse mesmo. Tipo, ela, quem ela é e quem ela tem que ser. Isso que vai criando esse embate, que ela olha para o espelho e ela não se vê, ela vê outra pessoa no espelho, ou ela vai tendo criando aquela ilusão com a outra bailarina, porque ela não quem ela é, não é quem ela tem que ser, e ela não consegue lidar com isso, e deve ser uma angústia muito grande, de fato. Tem um outro filme que é muito legal, muito levinho, que é o Sob a Luz da Fama, que é uma delícia. Todos os atores, na verdade, 99% estão bailarinos de verdade, a maioria virou diretor de companhia e tal. Mas uma das histórias, que inclusive é da menina, da atriz que não é bailarina, é essa. Ela é bailarina porque a mãe dela quis que ela fosse bailarina. E ela começa a desenvolver uma bulimia, ela começa a passar mal, e até que ela conhece um menino, e ela começa a ver que tem mais coisa para a vida do que aquele balé que ela não gosta. Né, e aí ela fala no final do filme para a mãe, na hora que ela vai ser a protagonista do balé, é mais leve, mas a questão é a mesma, que ela vira para a mãe e fala, meu Deus, você está jogando fora o nosso sonho, ela fala. A filha, mãe, estou jogando fora o seu sonho. Agora eu vou viver a minha vida. E eu me lembro, e o Cisne Negro é muito isso, só que num nível levado ao extremo, né? O outro lado, que é a automutilação, e o jeito que o Aronofsky filma é meio de terror, assim, né? Ela vai virando um cisne mesmo, ela vai ficando com o olho vermelho, e ela vai tendo asa, criando asa. Inclusive, é um filme, assim, quem viu esse filme não se assuste, o Cisne Negro musical é bem diferente. O balé é bem bonito, é triste, mas não é tão assustador como um filme. Mas eu acho mesmo que por isso que eu acho que ela morre no final mesmo, porque ela deu tudo que ela tinha, ela viveu aquela vida que ela não era dela e agora chega, tipo, ela fez tudo que ela podia fazer. Se a morte foi real ou se foi metafórica, foi uma libertação para ela, tanto que ela cai sorrindo, né? Ela Pois cai. então, e foi justamente o que eu fiz a observação da frase, não é? Nota substituição pela perfeição, mas você nunca se solta. Ela se soltou. Por isso que ela, ao meu ver, ela morre no final, porque ela se mutila, né? Então, mas essa construção desse cisne, como ela está enxergando dentro dela, né, no delírio dela, isso é bem psicótico em relação ao delírio, ter esse delírio, ela está vivendo aquilo. Não é nem, ao meu ver, não é nem só um efeito de câmera, né? Um efeito especial. Não é. Não é ela se vendo daquele jeito, porque ela quer atingir a perfeição. Ué, ela não é uma bailarina? Ela não tem que ser o cisne negro, então ela está fazendo de tudo para ser o cisne negro. Então, para mim, realmente ela está cumprindo aquilo porque a mãe pede para ela ser perfeita, viver a vida que ela não teve. O diretor, inclusive, tem essa questão, né, do diretor, o que ela sofre também é abuso. Sim. É abuso que ela sofre, não é? É sedução que leva a abuso, né? Mas em nome da físico, arte, inclusive. né? A justificativa é essa. Tudo E em nome sempre da com a arte. mulher, não é? Sempre com a mulher, não é? A mulher que sofre, né? E aí, em nome não sei o quê. Não é abuso, gente. E é isso que, inclusive, mostra, né? Não importa o que aconteça com você, no palco você tem que brilhar, entendeu? Como é que você vai chegar nesse ponto? É o que o cara fala para ela, né? Muitas vezes, tipo assim, tô nem aí como é que você vai ser as duas, o que você vai fazer para chegar nesse ponto, mas você tem que chegar nesse ponto, você tem que ser a melhor do negro, da Odile, da Odete, não interessa como, essa é a questão, né? E a gente está vendo agora muito isso nas Olimpíadas também, né? Muitos atletas chegando num ponto falando, ó, fiz tudo que eu tinha que fazer, não dá, não tenho mais, não consigo mais. As pessoas estão percebendo que tem limites que a gente não consegue ultrapassar. E esse filme eu acho que faz essa denúncia, porque ela ultrapassa esse limite, ela já tinha que ter parado muito antes e fazer um tratamento ali, se cuidar. Até você fala que ela não faz nada com ninguém, né? Ela tá só se mutilando. Mas o anime, que tem muito desse, esse filme tirou muito do anime, do Perfect Blue, tem os assassinatos. E, inclusive, a gente cogita ser ela que tá matando. Ela cogita ser ela, inclusive. E é um pouco mais
macabro, inclusive, esse anime. Mas porque tem também, você não sabe se para ela é real, essa aqui é a questão. É isso que você falou. Se estava tendo esses assassinatos, para ela é real, a dor é real, né? O que ela está sentindo é real. Então, até é aquela questão da gente menosprezar a dor do outro, né? Quando a pessoa está falando que está acontecendo uma coisa, não, mas isso não está acontecendo, não é bem assim. Mas para a pessoa aquilo é real, né? E daí eu já puxo também para o meu pai, que é outro filme que a gente vai falar, que é essa questão do real para a pessoa. Que o meu pai é o filme do Anthony Hopkins, que ele ganhou o Oscar esse ano, melhor ator. O Anthony Hopkins merece o Oscar por todos os papéis que faz, inclusive do Westworld, do Ford, que é o meu seriado favorito da vida, primeira temporada, segunda temporada. E no meu pai, você começa o filme sem saber o que está acontecendo. E ali, por um minuto, você percebe que você está vendo pelos olhos dele, que é muito o que o Cisne Negro faz também, né? Eles colocam as imagens como ela está vendo, e o meu pai puxa muito o cenário e toda a organização, tipo, uma coisa que estava ali, depois não estava mais, a filha que muda a atriz, todo o cenário é pelos olhos dele, e eu acho que isso que deixa o filme tão impactante. Eu sei que você viu recentemente, meu pai também, e impactou, né? Impactou. Impactou, nossa, é um filme que me levou junto, porque eu também trato em clínica algumas pessoas com, apesar de não ser nomeado no filme, mas com Alzheimer, e é muito triste, assim, o processo degenerativo. E da mesma forma, aliás, de uma forma diferente no Cisne Negro, que a gente tem uma noção da questão da psique da personagem, inclusive tem um quadro, para quem assistiu ou vai assistir o Cisne Negro, note que quando ele fala, o diretor fala a frase da obsessão que eu citei, note que tem um quadro que algumas pessoas veem borboletas, daqueles testes feitos de psicólogos, não é? Tá lá, e a frase ele começa a falar e começa a dar toda a referência à psicologia e à psique ali, né? Só que no meu pai, a gente tem uma referência à psique espalhada. Por quê? Porque a gente está vendo, inclusive, a gente pode se questionar se a gente está vendo as coisas como elas de fato eram, ou com o que ele criou a partir, né, da questão do Alzheimer enquanto demência, que eu até acho uma palavra muito pesada para chamar de demência, mas é o nome correto, digamos assim, né? Que é uma forma degenerativa enquadrada como demência. E a gente vê essa desorganização, então, cognitiva e psíquica. Então, por isso que, porque ele já está num quarto no final do filme, ele já está num quarto de um asilo. Então, aqui, eu acho que deu uma falhadinha. A enfermeira, né, que ele acha que é a filha que faleceu, né? Mas é uma coisa que esse filme mexeu nas relações, por exemplo, de velhice, paternidade, a ambivalência também dos amores no seio familiar, no contexto familiar, né? A gente nota ali a ameaça das referências que vão se perdendo do tempo, do espaço, da memória. E, claro, enquanto patologia neurovegetativa, a demência, né, um tipo de Alzheimer. E é muito triste porque, imagina você, eu vejo na clínica isso, né? E não dessa forma, com essa frase, as pessoas falam assim, eu sinto como se tudo aquilo que eu construí estivesse sendo corroído pela minha própria memória, como se o meu mundo estivesse sofrendo de corrosão. Nossa. É que ele fala que ele está desfolhando, né? Que ele está perdendo as folhas, que ele está... Uma sensação de desmoronamento mesmo, eu acho, né? E justamente sobre a frase, né? Que eu gosto de puxar sempre uma frase, duas frases que ele diz assim, me sinto como folhas caindo, ele fala, acho que uma ou duas vezes até, e tem um momento que ele fala assim, pode acreditar, tem algo esquisito aqui. O que eu achei genial desse filme também é que, assim, pelo que deu a entender, né, a gente, tem várias coisas que a gente esconde, né, durante o nosso dia a dia. Por exemplo, é clara a preferência dele por uma das filhas, a que morreu. Só que quando ele tá, digamos, lúcido, ele consegue dar uma disfarçada, né? Ele consegue tratar a outra com aquela... E quando ele não sabe quem ela é, ele é mais verdadeiro, e isso acaba machucando também as pessoas em volta. Pelo menos da visão dele, porque ele acha que machucou, porque o filme é contado da perspectiva dele, né? Então a gente nem sabe se a menina estava ali mesmo, se era ela mesma. Mas a impressão que ele se sente culpado por ter falado uma verdade que acabou machucando a filha,
e daí ele vai ficando acuado na própria mente, porque ele vai ficando com medo daí de falar alguma coisa que machuque alguém, e vai ficando assustado, né? Então é um processo de retração, isso que o filme vai passando, né? Ele vai diminuindo ao longo do filme, assim. Eu vejo que ele é um narrador não confiável, porque ele está narrando o Aham, filme. Então, ele não é como um narrador confiável. Então, eu não sei, como eu não sei se aquilo ali que aconteceu daquela forma, a não ser, é claro, ao final, quando a gente descobre aonde ele está de fato, né? O que me chama a atenção é a dor que não está sendo dita, a dor expressa pela questão do relógio, né? A dor que ele está ouvindo, talvez falarem dele, ou da maneira que ele ouviu, porque a gente tem referência de outras pessoas ali, né? Então, uma hora tem a mesma cena contada de um diferente ângulo, né? Para um diferente sim, personagem. Então, eu acho que o que está em jogo também é a questão dessa consciência, no sentido da consciência dele, né? De uma vida psíquica, emocional, né? Claro, nesses quadros assim de demência, e essa possibilidade da fala, quando acontece em clínica, de se fazer compreender por esses sujeitos, né? Quando eles estão estabelecendo esses vínculos, ou vínculos que já foram estabelecidos há muito tempo, e que ele está retomando ali, o que, que significou, o que, que significa. E acho que de outro lado, a gente tem, Carolina, não sei se você concorda, que nós temos um pai ou uma mãe, muitas vezes, quando vão descobrindo o Alzheimer, não é? Eles vão sendo despossados pela linguagem, pela memória, que construíram junto aos filhos. E aí tem uma inversão. Porque, simbolicamente, daí os filhos começam a ocupar o lugar desses pais, né? E, e até as questões inconscientes vão mudando, porque como não tem mais esse limite, de fato, a filha, no caso do filme, começa a ver que o pai gostava mais da outra irmã. E o que, que eu é, faço com essa informação? sim. O que eu acho que, primeiro, assim, quem tem alguém na família com Alzheimer, não veja esse filme. Ou só estiver muito resolvido com isso, porque né, conheço algumas pessoas que vieram perguntar quando eu indiquei esse filme logo no começo do ano, e ele é muito imersivo, assim. Então, para quem tem alguém perto passando por isso, vai se identificar muito com as situações, talvez seja difícil de assistir. Porque, como é contado da visão dele, a gente começa a ficar angustiado. Você não sabe se ele tá onde ele tá. Ele começa a falar, onde é que eu tô? Essa casa é minha. Não, não é tua. Daí aparece o marido da filha, mas daí depois é outro ator. Daí você fala, mas você não era o marido da minha filha? Não, não era. Então, a confusão que ele vai tendo, a gente vai tendo. E é um filme assim, não é um filme longo, tem acho que 1 hora e meia, talvez menos, um pouquinho mais, mas o desgaste emocional que a gente vai tendo acompanhando esse personagem, por isso que ele mereceu tanto e ganhou o Oscar, porque o filme é ele, 100%, assim, ele aparece o filme inteiro. E essa questão é muito mostrada da perspectiva do doente ali. Isso que eu achei diferente dos outros filmes que mostram. Ele sempre mostra como as pessoas estão reagindo àquela situação. E ali mostra ele com ele mesmo e com aquilo que está acontecendo em volta dele. Então, essa questão da verdade é muito complicado, porque a pessoa se apega a algumas coisas, né? Se apega ao relógio que você citou, ele se apega a algumas verdades ali que ainda constituem quem ele é e o que, que ele vê, o que, que ele acredita em termos de família e tudo mais. Ele chega a comentar da esposa, do quadro que tinha na sala, alguns objetos que de repente somem e com ele somem uma parte de quem ele é, né? E isso também vai causando angústia na pessoa. Isso acontece, né? Das pessoas ficarem mais velhas e perderem os referenciais de lugar e tal. E isso também parece que a pessoa está sumindo junto. A gente sente isso, né? Eu tenho uma locadora aqui perto da minha casa, que eu ia muito, depois que fechou, né, com os streamings, internet, demoliram a locadora. Eu fico muito triste quando eu passo ali e a locadora não existe mais. E é uma coisa que faz parte da minha vida, de quem eu sou. Então, eu imagino que para pessoas mais velhas isso deve ser muito forte também. Tanto quando ele percebe que ele está na clínica, que ele não estava naquele lugar que ele achava que estava, ele se sente desamparado. Ele se sente completamente, tipo, quem eu sou, onde eu estou, o que está acontecendo. Então, esse E filme é ele chama muito pela bonito. mãe, né? Hã? Ele chama pela mãe no final. É, é. Uhum. Nossa, aquela É, cena final. e o atendimento clínico, tanto dos filhos que se veem nas condições de pais, né, dos pais, quando os pais estão com Alzheimer, e tanto quanto de quem me procura para atendimento que tem Alzheimer e que sabe que está no início, que sabe o que, que vai acontecer, digamos assim, em relação à memória, é interessante que
não, ali não adianta, não é mais a narrativa referencial, uma narrativa direta, digamos assim, linear que vai acontecer, até porque o inconsciente não é nada linear, né? Mas o que vai aparecer são lutos não elaborados, estados melancólicos, assim, muito, muito complicados, inibições, angústias nas histórias, não é? E a análise, ela vai, no meu caso, como psicanalista, ela vai possibilitar também o fortalecimento da condição do sujeito, mesmo que esse sujeito esteja começando a ser despossado de si mesmo pela memória. Então, é bem, bem espinhoso, muito difícil, assim. Nossa, imagina. Então, ó, façam análise, se tratem antes de chegar nesses estágios, né? Para daí chegar com menos bagagem emocional, menos coisas para resolver. Porque a gente vai tratando as coisas ao longo da vida, chega no final vai ficar mais fácil de lidar com o que for que seja, né? Falando em final, o último filme que a gente escolheu é um filme que fala sobre o luto. Para mim, desses todos, é o mais triste, é o mais forte, porque ele engana. Chama 7 Minutos Depois da Meia-Noite. É um filme que é um livro vendido como uma história infanto-juvenil. É um menino que a mãe está doente, a mãe é Felicity Jones. O filme, né, a avó é a Sigourney Weaver. Não vai matar nenhum alien, fiquem tranquilos. Só está ali mesmo para causar aquele antagonismo com o neto. E ele começa a conversar com uma figura, que é uma árvore, né, um lianisson, com aquela voz maravilhosa, que vem conversar com ele 7 minutos depois da meia-noite. E sempre conta uma história, e ele vai fazendo um jogo com o menino, e isso vai mostrando a mãe da internada, ele sofrendo bullying na escola, ele não se dá com a avó, o pai mora nos Estados Unidos, e como é que ele está processando todos esses abandonos e todas essas situações. E o filme é triste, já aviso para ficar com lencinho, porque eu chorei, eu não revi para esse programa, confesso, eu só vi cenas pontuais, porque eu não queria chorar tudo de novo. Mas é a mensagem que ele passa e a forma como a gente conversa e leva as nossas questões, eu acho que é muito isso, né? A gente está falando sobre filmes, mas a gente está falando sobre a gente também. Porque essas questões são muito nossas, né? O cinema, quando traz essas questões, ele serve como um espelho também, né? É um filme que ele me deixou no chão. Nossa! Um filme que eu vi no domingo, eu fiquei assim, eu chorei, mas chorei o Amazonas, chorei por essa vida, pela anterior, pela próxima, por umas 3 gerações de família, chorei. E tem 2 frases no filme que são muito, muito, muito tristes para mim, mas que eu acho que dão uma boa baliza do que é o filme. Amor não é o suficiente, não sustenta tudo. Será difícil, mais que difícil, mas você vai suportar ou superar. E eu acho que o filme trata disso, né? De que seja o amor da avó, né, por ele, pelo protagonista, seja o amor do pai por ele ou da mãe, não é o suficiente. Tem que dar conta da vida. É. Né? Vai ter que dar conta da vida. E aí é uma coisa que vai ser complicada, o dar conta da vida, né? Mas ele está tentando. E eu acho que uma das questões do filme é pensar ele como uma válvula de segurança, sabe? Que a gente adquire, às vezes, de forma involuntária para entrar, né? Para enfrentar algum tipo de trauma. Então, tem 2 frases aqui que eu selecionei que eu acho que, para mim, reflete muito sobre o que é o filme. Diz assim, a primeira: amor não é o suficiente, não sustenta tudo. E a outra: será difícil, mais que difícil, mas você vai superar. Acho que essas 2 frases sintetizam muito do filme. Porque mesmo o amor do pai por ele, o amor da avó por ele, não vão ser suficientes para ele superar a morte da mãe. Não é assim que funciona. Né? E amor, nem de Romeu e Julieta foi o suficiente. Então, assim, gente, assim, ó, geralmente tem uma frase que eu falo assim, gente, não vai durar. Não vai durar. Então você já aceita que não vai durar, fica mais tranquilo, evita, né, muita coisa, mas o filme não é o contexto nesse sentido. Eu acho que o filme está tratando ali sobre um trauma visto, né? É como se o, o eu, né, o sujeito estivesse se preparando para esse trauma que é a perda da mãe. Então diz assim, uma parte do filme nessas frases que
nessas frases, é que como o amor não é o suficiente ali, como é que eu faço se eu sei que não é? Eu vou me proteger. E de que forma? Criando uma válvula de segurança involuntária, claro, né? Para se evitar algum tipo de trauma. Que eu acho que a grande pergunta é como você suporta a verdade? É. Eu acho que esse filme é muito forte e assim, porque ele percebe, é um menino, acho que ele tem uns 13, 14 anos, que independente do que aconteça fora, ele tem que se resolver dentro, porque a árvore é ele, né? É um, sei lá, um inconsciente, um alter ego, alguma Uhum, coisa dele mesmo, ajudando ele a enxergar e a superar aquelas coisas, a verdade dentro dele, assim. Tanto que a última história, a última coisa que ele tem que falar é a verdade, é aquilo que ele não quer falar, é aquilo que ele enterrou lá dentro dele, porque ele tem medo de reconhecer. E a partir do momento que ele reconhece isso, que ele vai enfrentando ele mesmo, ele consegue lidar com o externo, ele consegue se abrir para a avó, ele consegue dar uma chance para o que vai acontecer. Mas é por isso que eu acho que é tão forte. Isso, qual que é a verdade que você esconde de você mesmo? É essa verdade que vai te libertar ou que vai te ajudar a superar algum momento difícil. Agora, acessar isso, só com uma árvore do Liam Neeson mesmo, eu acho, porque dependendo da situação e da forma como, né, do apoio ali, ele não tinha nenhum apoio, né? Então ele teve que fazer isso literalmente sozinho. não, não tinha. E até porque, assim, a gente tem uma visão de o que vai acontecer e da forma que ele lida quando ele e a mãe estão assistindo o filme e o King Kong morre. Uhum, Ali tá estampado o que vai acontecer, né? A morte ali, e da forma que vai se lidar, porque ele fica indignado, né? E tem uma raiva ali nele presente da questão do King Kong não revidar, né, com as coisas e acaba morrendo. sim, Como aparece essa raiva na escola, né? Com o cidadão lá que ele fica olhando e tal, e o guri, um babaca, um idiota, o guri que fica implicando com ele, sim, inclusive, não é? Mas, e o guri tem uma assertiva, apesar de tudo, que é o quê? Ah, acho que eu sei que tipo de pessoa você quer que eu bata em você, que é a punição. Então, a culpa, ela vai é, gerar punição, ela vai gerar várias coisas, mas geralmente é a perda, né, e de um luto que às vezes quer ser evitado. Então, eu tenho uma perda, seja de uma pessoa, de um objeto, enfim, de um relacionamento, e o nosso cérebro não tem essa distinção, perda é perda, não tem, não importa o que seja, que gera medo e gera culpa. E culpa bem carregada de violência, seja contra si, contra as pessoas, enfim. Eu acho que é uma das coisas que está ali. Mas um dos outros aspectos do filme que é interessantíssimo é a questão do que vai ajudar ele a lidar, mesmo que de forma inconsciente, com essa perda. A arte. Você concorda, Carolina? é, é verdade. É a arte mesmo. É o que ele, é a forma que ele acha de, sei lá, literalmente a arte cura. Eu sempre falo isso, que é, para mim a escrita é minha cura, mas a dança, né, a fotografia, a pintura, o desenho eu acho que a arte realmente é cura e é extremamente necessária. E a gente percebeu isso na pandemia, né? Como as pessoas correram para a arte, como buscaram na arte esse alento, essa forma de conseguir se segurar, que é Uhum. o que segura mesmo, né? E até você Uhum, estava falando, perfeito. eu lembrei agora daquela história da coroa, né? Do rei que pediu para escrever algo que fosse feliz e triste ao mesmo tempo. E daí ele pediu para um sábio, eu não sei direito, eu sei que a frase era: tudo passa, que é uma Uhum, frase feliz e triste ao mesmo tempo. E é uhum, isso, é o que você falou, vai terminar, vai acabar, não vai durar, e a gente sabe disso, a gente sabe que ninguém é eterno, a gente sabe que as coisas, a gente não possui as coisas que nos possuem, em uhum. momento transporte em clube da luta, mas tudo bem. Aham. Mas é isso, você vê uma perda iminente ali, no caso, a mãe dele está morrendo, ele está vendo ela morrer, ela sofrendo, e como é que ele vai lidar com isso, sabendo que ele vai ter que lidar com isso. Então, ele vai tentando ao máximo evitar ter que lidar com isso, ter que lidar com a avó, ter que lidar com o pai, que daí tem os outros sentimentos, né? De rejeição, tem todas as outras coisas que vêm junto com o luto da mãe abandonar ele, né? Naquela situação, para no fundo ele ter Uhum, que assumir a verdade do que ele realmente está sentindo e ter que lidar com isso, querendo ou não, porque a gente tem uma hora que a verdade é jogada na nossa cara, né? E ali é quando a mãe uhum. efetivamente morre e ele precisa lidar com isso, não tem escolha. E eu acho que para quem estiver escutando a gente
lembre de uma coisa importante, que apesar desses filmes serem muito densos, alguns tristes, a maioria, não é? É que não há mal e nem bem que durem para sempre. Né? Essa frase, né, Carolina? É, Ou seja, tudo passa, sim, tudo vai passar. Não importa o que for que as pessoas estejam enfrentando, vai passar. Às vezes precisa de ajuda psicológica, de psicanalista, né? Então você tem que procurar. E eu acho que nesse filme, se a gente colocar num mix de a perda, a frustração, a vergonha que ele sente em assumir essa culpa, né? A solidão, que é o medo principal, a gente tem uma boa análise para pensar nas nossas questões, né? Mas eu já puxei meu lado bem psicanalista, né? De pensar nas nossas questões, de como é que a gente lida com elas. Porque se a gente não lidar, o nosso inconsciente vai lidar. E às vezes aí não é a melhor resposta. sim, Não é a melhor resposta. Acho que em todos esses filmes tem algo disso, dizendo, olha, gente, vamos lidar com as coisas, não deixa acumular não, né? Não deixa acumular que não dá boa, não dá boa. é. E aí o que você falou da arte é isso, o cinema também é arte, né? E às vezes a gente assistir um filme, por que às vezes você vê um filme que não é, sei lá, você vê com alguém, você fica muito mais tocado que a pessoa, porque aquele filme conversa com você em níveis, eu, às vezes conversa com coisas que você não tinha parado para pensar ou para analisar, então o cinema faz esse trabalho terapêutico mesmo, assim, que é muito legal, é por isso que a psicanálise conversa tanto com o cinema, e por isso que foi tão difícil fazer essa lista, porque assim, tem muito filme, dá para analisar muito filme, dá para analisar todos. Se quiser pegar o filme do, sei lá, qualquer filme a gente consegue analisar, e tem alguma coisa para Uhum. discutir. E esses eu acho que ficou abrangente, ficou interessante, porque são temas fortes, pesados. Inclusive, o filme que eu vou querer indicar hoje também, já caminhando para o final, é um filme do mesmo ator, precisamos falar sobre Kevin, sobre do Ezra, esqueci o resto do nome, Miller, que é As Vantagens de Ser Invisível, que se chama em inglês The Perks of Being a Wallflower. É um filme que eu gosto tanto, que eu já vi muitas vezes, já li o livro e eu amo a trilha sonora. E qual filme você quer indicar pra gente, Cris? Ai, gente, assim, ó, para quem escutou até aqui vai dizer, ele vai indicar algum filme, sei lá, tipo, como conversei com a Carolina antes, cult. Não. Vejam Thor. Thor é incrível. Vamos ver Thor, vamos ver Avengers, Batman de 1969, que é fantástico, Batman do Heath Ledger, fantástico, Ó, né? mas Thor tem altos problemas com o pai ali, altas relações, problemas com a mãe de Tem, Édipo ali com a mãe. tem, Tanto que eles tiveram que fazer a mãe voltar lá no Vingadores, não sei o quê, para ele lidar com a mãe, conversar com a mãe, que ele ficou culpado pela morte da mãe. Então, ó, dá para analisar o Thor, inclusive, tem gente que não dá pra, precisa, né? Mas dá, dá. pois então, né? Então, mas dá pra analisar, mas assim, ó, vejam Thor, vão descansar a mente, às vezes, estão precisando, alguém tá precisando Sim. descansar, ficar tranquilo, não é? Semana que vem vai ser um episódio mais leve, pra gente, né? Depois desse episódio, vocês vão assistir esses filmes e vão ficar, meu Deus, a gente traz um episódio mais leve pra vocês ficarem mais calmos semana que vem. E antes de eu abrir para essas considerações finais e para te agradecer um monte, eu quero falar da frase da semana passada, que foi, deixa eu achar a frase da semana passada, te vejo em outra vida, quando nós dois formos gatos. Ai, gente, Vanilla Sky, gente, eu amo esse filme, é muito bom, é muito profundo, é muito psicodélico, e é muito, dá para ser analisado com muitos aspectos, provavelmente vou trazer ele aqui para um momento, porque também a paleta de cores, a fotografia do filme é muito legal. E a frase de hoje, clássica, pessoal clássico vai acertar de primeira. Tantos bares em tantas cidades em todo mundo, e ela tinha que entrar logo no meu. Quem é mais cultizinho vai acertar essa frase, hein? E Cris, eu quero te agradecer demais, eu não vi o tempo passar. Faltou, eu sei que eu escolhi filme demais para a gente falar em uma hora e pouco. Tinha que escolher um filme já dava, mas é que eu queria muito conversar com você sobre esses filmes, pegar tua perspectiva e ter você aqui, que está convidado sempre para voltar quando quiser, para falar do que quiser, até de Thor, se quiser, a gente fala. Que é sempre um prazer muito grande conversar com você e eu sempre aprendo muito. Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço, amei estar aqui. Eu admiro você enquanto pessoa, enquanto ser humano, e enquanto mulher, e enquanto poetisa. Você sabe que te admiro muito, muito mesmo. Obrigado pelo convite. Espero que algumas considerações tenham sido válidas e bacanas aí para quem nos ouviu. Trouxe um pouquinho do trabalho da psicanálise assim que eu desenvolvo em consultório aplicado nos filmes, foi bem bacana. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Olha desta só. forma. Estou aqui, né? Minha primeira vez aqui
com vocês todos, olha só. Não será a última, porque, olha, já estou com uma lista de filmes que eu quero que a gente analise aqui. E é muito delicioso, assim. E são filmes que eu, apesar, né, de ser um filme muito triste, eu vou rever 7 minutos depois da meia-noite, porque bateu. Depois desse episódio, acho que eu vou rever todos, porque você trouxe umas nuances aí que eu não tinha pensado, então eu acho que isso também é a mágica da gente debater sobre cinema, né? Às vezes a gente sempre vê uma coisa diferente, uma nuance diferente, a gente aprende alguma coisa sobre o filme, e filmes revisitados eles sempre se tornam maiores. Então, obrigada, está sempre convidado para voltar. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui, ouviu até o final, parcelado inteiro, de manhã, de tarde, de noite, que escuta, que manda sugestão, que manda ideia, que interage, que dá feedback. Obrigada ao Tadeu pela edição, ao pessoal do Rabiscos, e a gente se vê semana que vem. Quer dizer, a gente se escuta semana que vem. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.